Olá, está indo ao ar mais um Cenários 2022 e hoje nós vamos falar sobre mundo. Já falamos sobre saúde, já falamos sobre energia, já falamos sobre macroeconomia. Hoje nós vamos falar sobre mundo e estou recebendo duas lendas: o homem que fala diretamente com o presidente da China a hora que ele quiser, Roberto Dumas, e o outro que resolveu sair do Rio Grande do Sul para se divertir em Miami, o William Castro. Tudo bem, meu povo? Tudo bem? Prazer estar aqui. Realmente estamos aqui curtindo Miami, curtindo sol, margaritas e coisas do gênero. Quanto tempo, Jair? Troquei o chimarrão aqui, né? Há 2 anos. 2 anos. Tudo pela Avenue? Sim, pela Avenue. Mas eu já, falando em economia internacional, eu já morei na Irlanda, já morei na Inglaterra, então acaba que ajuda a ter essa visão internacional também. Fechado. Então a primeira pergunta. Fed tem dado algumas declarações nas suas reuniões que ele aos poucos, né, ou até não aos poucos, provavelmente até mais rápido do que se esperava, vai sim tirar o incentivo e vai começar a subida de juros. Pergunta mais básica de todas: o quanto isso pode afetar o mundo e principalmente nós brasileiros para 22, 23 e daí para frente? Vamos lá, Dumas. Vamos botar a idade a tempo, William. Vamos lá, isso. Vamos lá. Veja, aí se você pegar e analisar o seguinte, depende de qual economia nós estamos falando. Por exemplo, a economia brasileira, ela não deu tração. Então, você tem muita economia no mundo aí que já está queimando pneu. Que a gente pensar, Estados Unidos, por exemplo, a Inglaterra acabou de subir taxa de juros agora, está numa queimação de pneu, está crescendo mais forte. Mas, no final das contas, o que quer dizer esse aumento de taxa de juros, esse início do tapering? Inclusive, o Jeremy Powell anunciou que vai aumentar o tapering, vai aumentar a retirada de estímulos, e isso já puxa a curva, a ponta longa da taxa de juros. E se você pegar nos DOT, nos pontos dos diretores do FONC lá, você já vê que estão esperando 2 incrementos na taxa de juros para 2022 e, se eu não me engano, quer dizer, depende, 3 para 2023. O que quer dizer isso daí? Significa o seguinte, que agora os Estados Unidos estão ficando mais atrativos os government bonds para você investir lá. Então, aqueles países que estão com alguma fragilidade fiscal ou com alguma fragilidade externa, que não é o caso do Brasil, mas é o caso da Turquia e da Argentina, a grana acaba saindo e vai para lá e deixa na porta de saída uma depreciação cambial. Mas eventualmente a depreciação do real não aconteceu. Sim, não aconteceu porque isso já foi anunciado ad eterno. A gente já sabia, coisa dos 4 meses, já em março, que o Banco Central, apesar dele falar que era uma inflação temporária, pelo menos o tapering ele ia iniciar em outubro, novembro, como iniciou. Agora, o que saiu de novo é que ele já vai começar, provavelmente, a subir taxa de juros em 2022 2023. Prejudica? Ajudar não ajuda. Porque, veja, aquela abundância de liquidez que a gente tinha no ano passado, no começo desse ano, já está acabando. Então, se você surfou essa onda, muito que bem. Se você não surfou, a liquidez nos mercados mundiais está diminuindo porque nós estamos com algum problema. Eu sempre discuto falando, não, mas é uma inflação de oferta. Sim, o que eu vou fazer? Apesar de ser inflação de oferta, deixo o negócio embora e não sobe juro. Aí eu contamino a cadeia inteira. Então, os bancos centrais estão começando a retirar os estímulos e começou já um recrudescimento da política monetária. Resumindo, isso não ajuda países emergentes, dentre eles o Brasil, principalmente que o Brasil não está com uma atração positiva. A gente já vai começar 2022 meio letárgico aqui, né? Então, basicamente, o Fed tem esse impacto que, resumindo, aproveitou a liquidez, aproveitou. Não aproveitou, não vai ser no ano que vem que, eventualmente, os mercados emergentes vão se beneficiar dessa bonança que ocorreu durante 1 ano e meio aí, durante a pandemia. Fechou, William. Cara, eu achei muito boa a explicação do Dumas e é isso mesmo. Só vou olhar um pouco o copo, talvez o copo meio cheio, né? Tentar ser otimista, é sempre mais difícil.
Mas, assim, essa subida de juros, né, obviamente que ela tem muito a ver com a inflação, tem uma crítica muito grande aqui nos Estados Unidos sobre o Fed de estar behind the curve, né, ou seja, já deveria ter mexido nesses estímulos, já deveria ter feito o taper, já deveria, inclusive, subir juros em março e talvez não em junho, já ter mais aumentos de juros, inclusive. Em contrapartida, né, tudo isso advém de um cenário de crescimento, né, e isso eu acho positivo. É bem verdade que o Brasil adora não perder uma oportunidade de perder uma oportunidade, né? O Brasil sempre perde essas oportunidades. Então, assim, a gente teve Estados Unidos crescendo mais 5%, China crescendo mais de 8% esse ano. A gente está crescendo também, mas tem um carrego positivo de crescimento contratado para ano que vem, né? No caso dos Estados Unidos, se o próprio Fed acredita que o PIB possa crescer 4%, o mercado duvida um pouco, joga mais para baixo, 3, 3,5%, mas enfim, a gente está falando da maior economia do mundo, crescer 3, 3,5% é bastante coisa. China crescendo 5%, já num cenário de arrefecimento, também é algo bastante relevante. E enquanto isso, no Brasil, a gente tem visto as projeções de crescimento definhando, né? Quando eu falei de olhar o copo meio cheio, eu diria que assim, esse cenário de aumento de juros pelo Fed, ele reflete uma forte demanda que a gente tem visto aqui, e isso é bom, tá? Pelo menos tem um lado positivo, que assim, a gente está no mundo que cresce, né? O mundo saiu rápido, a recuperação se deu em V pós-pandemia, a gente se recuperou, a gente cresceu rápido em 2021 e tudo leva a crer que a gente vai continuar crescendo em 2022. E esse crescimento, com alguns gargalos ali na cadeia de suprimento, obviamente que geram essa pressão inflacionária que o Dumas falou que é mais de oferta, mas que não tem que fazer, tem que subir juros, tem que fazer alguma coisa. E resolvem até um problema antigo, né? Vocês já estavam no mercado, acompanhavam que nem eu, né? Em 2010, 11, 12, ali a gente falava, todo mundo estava apavorado, assim, e o juro negativo, juro zero, o mundo não cresce, o mundo vai virar o Japão, né? Que você não tem inflação, tem deflação, o juro é negativo e não incentiva a economia, e aí como é que faz? A gente não aprendeu isso na faculdade de economia, né? Você aprendeu só o seguinte, tem inflação, sobe juros e corrige, né? Mas você tem deflação, como é que faz? Então, pelo menos, assim, olhando pelo copo meio cheio, a gente saiu daquele problema. Hoje o nosso problema voltou a ser um problema antigo que a gente já teve, que a gente já aprendeu a lidar, que é a inflação. Só uma pergunta, será que o Fed, ele tá atrás da curva do tipo, a inflação surgiu depois que ele foi agir, ou ele propositadamente demorou a agir, que ele sabe que uma decisão dele muda a Tuvalu? Ele sabe que uma decisão dele muda Luxemburgo, muda Brasil, muda o mundo. E poderia fazer o efeito cascata contrário para ele. Então, será que não foi meio assim premeditado ou não? Essa demora da alta de juros, mesmo enxergando a inflação. Vou dar minha opinião aqui. Para mim é proposital, total. Assim, ele está de olho, e aí é também uma outra crítica para quem fala, não, foi proposital porque ele está olhando emprego e crescimento, que não deveria ser o mandato do Fed. Aí também é uma outra discussão, né? Mas assim, para mim realmente foi proposital. Não é que ele está atrás e acordou e resolveu, pois está tendo mais inflação, vou ter que correr atrás. Não, nada disso. Acho que ele deixou mesmo, deixa a inflação, deixa rolar, deixa gerar crescimento, deixa o desemprego cair para depois ele começar a se mexer. Fechou, Dumas? Veja, eu acho que essa demora no Banco Central de falar transitório, a gente já sabe, nós estudamos, política monetária é uma arte. Quando a inflação sobe, é hora de puxar a taxa de juros, mas acontece que o objetivo do Banco Central é evitar que a inflação ocorra. Não é, olha, isso todo mundo sabe, a inflação subiu, puxa a taxa de juros. Sim, mas o teu objetivo é não deixar que a inflação suba. Então, quando a inflação subia, o que o Fed falava? Vou esperar agora ter uma inflação e melhorar o nível de emprego. Gente, mas aí você não precisa ser presidente do Banco Central. Se eu já estou com inflação, o negócio está subindo e o salário está subindo, aí qualquer estudante de primeiro ano sabe, cara, sobe a taxa de juros, pelo amor de Deus. A inflação veio. Sim, mas esse é teu objetivo, não deixar a inflação vir. Então a briga, a discussão que ficou nesse ano foi, é transitório ou não é transitório? Vai abrir as cadeias de suprimento ou não vai abrir as cadeias de suprimento? Então, quando a gente falava... Ou seja, já está mais do que concretizado que a economia está queimando pneu, está subindo. Então, agora, você tem uma meta informal de 2%, deixa o negócio... É só ver, por exemplo, o US TIPS, o Treasury Inflation Protected Security, que é a NTNBs da turma lá dos Estados Unidos, que é indexada à inflação. Ela está com yield negativo.
seja, o norte-americano está, quer dizer, o mundo está voando para TIPS. Você está com yield negativo, você vai ganhar o quê? Você vai ganhar 5,5 mais dólar, perde 1% no yield, ou seja, o PU sobe, o yield cai, e o mercado já está assustado. Então, eu acho que é verdade, óbvio que olhou o emprego, mas é aquela coisa, para que eu sirvo? Você serve, o teu mandato é olhar o nível de inflação. Ah, mas o emprego também. Sim, mas não dá para olhar as duas coisas. Isso é uma bobagem. Isso é para agradar democratas. Você olha a inflação e acabou. Mesmo olhando a inflação, já é complicado. Claro, o objetivo do Banco Central é tentar minimizar a volatilidade. Agora, não, eu olho o nível de emprego e inflação, o que é isso? Daqui a pouco eu vou olhar câmbio também, daqui a pouco eu vou olhar balanço de pagamentos, daqui a pouco eu vou olhar atividade industrial. Não, a função do Banco Central é uma só, não pode ficar misturando as coisas. Se é câmbio, se é inflação, é inflação. E aí fica aquela discussão de economista falando, olha, mas ele também tem que olhar isso daqui. Enfim, mas é uma coisa, um debate bom que, de fato, que nem só para deixar claro aqui, acho, né, que o professor William falou, nós vamos crescer, só deixar claro, ele está nos Estados Unidos. Né? Então, ele falou, nós vamos crescer. Brasil, não é São Paulo, né? Ele falou, nós vamos crescer. Eu falei, mas peraí, quem nós? Nós, Estados Unidos. Eu acho que foi isso, né, professor, que você falou. Não, foi isso aí, foi isso aí. Foi, nós vamos crescer. Isso é um ponto positivo. Eu falei, não, peraí, mas ele está nos Estados Unidos. Depois a gente fala um pouco do Brasil, gente. Ô Dumas e William, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Emprego americano, muita gente falava que ele demorou a pegar no tranco porque tinha muito estímulo. Ah, eu recebia $50 para fazer uma entrevista no McDonald's. Ah, eu, para poder não sei o quê, só por ter me inscrito, eu recebia $50 e um lanche. Então, muito se falava sobre isso. Aí nós olhando para os dados, você vê, o mês de agosto corrente, é que eu estou colando o número aqui ao lado para fazer a pergunta. Foram criados 235 mil empregos. O mês corrente de setembro, 194. Aí veio o papo, acabou o verão, agora vai. Aí chega o número de outubro, absurdamente surpreendente, 531 mil. Absurdamente surpreendente não, se esperava um número alto e veio esse número. Aí agora, quando a gente olha para números de novembro, que poderia, tipo, agora embalou, né? Acabou o cheque, acabou tudo, vamos trabalhar, senão vai faltar comida. 210 mil. O que acontece com os Estados Unidos? Cadê esse povo que não quer trabalhar, meu Deus? Cara, tem vários efeitos. Isso que tu falou foi verdade, tá? Aqui caminhando em alguns lugares, tu vê exatamente isso, assim, até em lojas de departamento, o cara dando bônus de $500 por contratação. Então, assim, se tu fechasse e eu gostaria de te contratar, eu te dou $500 aqui na mão já, assim, sabe? Quase como luvas, né, de jogador, mas para contratar o cara pro caixa, né? Assim, tipo, um negócio meio bizarro. Além disso que tu falou, né, do McDonald's, de dar isso, dar aquilo, isso realmente tem acontecido, tu tem visto, especialmente nesses jobs, assim, que são mais, que a gente fala ground level, assim, né, mais básicos, mais de entrada, né. Você tem diversos fatores, né? Tem muita gente que tem receio ainda de Covid. Se você tem alguém na família que gera uma renda que eventualmente sustente a casa, você tem uma outra pessoa que eventualmente opta por não trabalhar, seja porque vai ficar cuidando da criança ou cuidando de um idoso ou alguma coisa do gênero. Esse é um caso. Existem algumas pessoas dentro desse caso. Você tem um outro fator que, assim, os americanos eles ficaram ricos, né? Foram ficando ricos. Os baby boomers trabalharam bastante, a geração anterior trabalhou bastante, construiu a América, bem dizer, né? Trabalhou 20, 30 anos, 40 anos na Ford, fez poupança, comprou casa, investiu em ações. E o filho desse cara, eventualmente, ou às vezes o filho do filho, enfim, ele começa a vida já relativamente garantido, assim, porque o pai ajuda a dar o down payment da casa, tem o carro que é commodity aqui, então o cara já começa a vida relativamente resolvido, então a necessidade dele de trabalhar diminui. É muito doido, mas isso acontece também. E você tem um outro fator, né, parece bizarro falar, mas assim, querendo ou não, influencia especialmente numa oferta de mão de obra dos mais jovens. Muita gente simplesmente investiu em cripto, cara. O movimento de cripto aqui foi muito forte, cripto, ou mesmo de investir em mercado de capitais, mesmo através de uma Robinhood, e as ações subiram.
Então, se o cara faz 2, 3 mil dólares eventualmente no mercado, através de uma cripto, ou sei lá, através do quê, ele fica pensando, pô, eu vou trabalhar no McDonald's, né, perder meu tempo inteiro para ganhar esses mesmos 2 mil, 3 mil dólares? Não. Então, assim, tudo isso influencia. E, assim, do lado eu diria mais da oferta, assim, né, porque a demanda a gente sabe que está tendo. Mas para fechar, assim, a minha resposta, naquele dado ali de novembro, você ainda teve um pouco do impacto também da Delta, né? Em outubro, muita gente realmente parou de receber um auxílio extra do seguro-desemprego em setembro, né? Acabou em setembro, então muita gente em outubro realmente voltou a trabalhar. Ponto. E aí deu aquele número alto. Mas mesmo em outubro, você já estava tendo um impacto de Delta, né? E a Delta impacta essencialmente, a variante Delta, essencialmente setores que empregam bastante. Bar, restaurante, hotel. Então, todos esses caras puxaram um pouco o freio aí de contratação, vinham contratando bastante. Veio a Delta, puxou um pouco o freio, né, para depois, eventualmente, voltar a contratar. Mas se você olhar, assim, apesar dos pesares, né, a economia americana está gerando emprego e tudo aponta para que vá chegar a um nível de pleno emprego que estava pré-pandemia ali no primeiro trimestre de 2022. Então, ou seja, a gente basicamente 2 anos depois, os Estados Unidos voltaria ao patamar de pleno emprego. William não, perdão, Dumas. Olha, eu praticamente não tenho nada a acrescentar, eu concordo exatamente, que essa a minha análise, ou seja, os baby boomers cansaram, enriqueceram, estão se aposentando, aqueles que trabalhavam, a mãe e o pai, etc., resolveu ficar em casa. E também concordo, até saiu algum estudo um tempo atrás falando justamente a pergunta que você fez, Alexandre, que era será que esses incentivos estão fazendo com que as pessoas, não sei se foi bem isso daí, estão fazendo com que as pessoas fiquem em casa e não vão trabalhar com os incentivos até o final do verão, né? Mostrou que não era bem isso. Por exemplo, estados que estavam pagando mais, o aumento de emprego foi maior do que os estados que estavam pagando menos. Então, não sei se foi isso. Eu sou muito mais do lado do professor William quando ele fala que não. Na realidade, é os baby boomers, é a variante Delta, é o pessoal querendo se aposentar, é o nível de especialização, que ele bem falou. Veja, esse quantitative, se você botar uma curva, você vai ver que o quantitative easing, sempre quando o Banco Central emite moeda para Dedel, o price earnings explode. Então você pode dizer, não, isso é o capitalismo. Não, mais ou menos, porque a maior parte dessa grana que vai, o que o cara faz? Ele se alavanca, paga 0 peanuts, bola 2, bota num Alibaba, num Nasdaq da vida, ganha 40%, fez o negócio. Então você está ajudando mais rico isso daí. Tudo bem, eu entendi. Mas grande parte dessa grana foi para quê? Foram para as bolsas. Mas isso é assunto para outra parte, né? Mas eu concordo que o professor Luiz falou assim. Não acho que o benefício de Biden, ou etc., fez com que não houvesse emprego, não houvesse oferta, porque demanda, que ele falou, eu sempre uso o termo, estão queimando o pneu. E essa é a notícia positiva que eu sempre falo. Quando ele fala nós, é porque ele está nos Estados Unidos, né? Depois a gente volta para o Brasil. Agora um pouquinho de geopolítica. Vamos sair foco somente nos Estados Unidos, olhar para o mundo. Tá tranquilo, né? Tá tranquilo a geopolítica. Total, Ucrânia, Taiwan, tá tudo bem. Nós, até uns 20 dias, até o mês de novembro, nós tínhamos uma pressão muito forte no petróleo. Ameaça da OPEP de não aumentar a produção de petróleo, Biden do outro lado louco, que isso estava gerando inflação nos Estados Unidos. E corre a lenda, né? Corre a lenda não, isso foi confirmado que ele ligou pro Putin e falou, e aí? E aí, qual é? O que você vai fazer com combustível? Estamos vendo, vamos dar um gás para a Europa, tá precisando de gás e etc. E eu conversando com alguns especialistas de programas que foram gravados antes dos de vocês, eles acreditam o seguinte, a estrutura produtiva do mundo hoje, na visão dos produtores de petróleo, eles não têm como dobrar a produção. Porque estão com tecnologia velha, maquinário velho. Então, se eles quiserem dobrar a produção de petróleo, falta estrutura física no poço de petróleo. Eles não têm como resolver isso de modo muito simples. Ok? Por que essa volta inteira? Como é que o Biden pode
ou não pode tentar resolver esse problema de petróleo, esse problema geopolítico com Putin? Ou Putin está tão assim numa posição tão privilegiada que ele pode falar, tá bom, me ligou, mas segue a tua vida? Que, aliás, isso daí foi um meme da Economist, né? Eu não vi. Que o Biden falou, eu queria que você me ajudasse. Aí o Putin abraça ele e falou, tá bom, estou sabendo. Saiu em algum lugar, não sei se foi na Economist. Bom, não sei se essa pergunta foi para mim, mas pode ser, depois eu vou dessa. O cenário está muito quente em termos geopolíticos. Se você vai falar do petróleo, é verdade. Veja. Se você for lá para 2008, quando você teve a guerra russo-Geórgia, etc., e depois em 2014 você invadiu a Crimeia, Putin já tinha deixado claro que ele colocou, mas nós temos o Partnership for Peace, que foi que depois que acabou o Pacto de Varsóvia, Bill Clinton inventou essa coisa de Partnership for Peace para trazer cada vez mais nações para a OTAN. Quer dizer, o Pacto de Varsóvia não tem, mas vem cada vez mais para a OTAN. Quando o Putin invadiu a Crimeia, praticamente ele deixou claro, olha, daqui vocês não passam, daqui vocês não se metem. Bielorrússia e Ucrânia, você não se meta, que aqui o negócio é comigo. E aí, Biden já começou, de Trump, etc., trazer a Ucrânia. E aí você já estacionou mais de 150 mil militares na fronteira com a Ucrânia, e aí você vem pedir realmente, você me chama para eu entrar na OTAN, começa a se abanar para eu entrar na OTAN, e depois pede para eu a produção de petróleo, e ainda fala mal do Nord Stream, junto com o Reino Unido. Não, veja, você não pode falar mal do gasoduto que não vai pela Ucrânia, que é o Nord Stream, que justamente graças a esse gasoduto, quer dizer, o Nord Stream 1 e agora o Nord Stream 2, que vai aquecer os europeus. Então, você tem um problema, não estou nem falando técnico, estou falando geopolítico aí. Ou seja, a vontade do Putin de querer amenizar as coisas e aumentar o bombeamento de gás natural, e aumentar a produção de petróleo, geopoliticamente não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido que isso aconteça. E agora, justamente, saiu, acho que isso foi ontem, a China está apoiando a decisão da Rússia em relação à Ucrânia. Então, o mundo nunca esteve tão perigoso pós... Não acho que vai ter uma bobagem numa guerra. Mas é que nem sabe, Alexandre, o negócio, nós estudamos, uma guerra nunca acontece do tipo, olha, estou declarando guerra a você, estou declarando guerra contra o país. É sempre um tiro mal dado, é sempre um avião abatido na hora errada, é sempre um vessel ou um barco de pescador que é afundado. Isso é o caso de Taiwan, ou seja, não vai ter guerra, ninguém vai chegar lá e declarar uma guerra, mas é o miscalculation. Quando você dá um miscalculation, um negócio escala, é aí que vem a guerra. Pega a Primeira Guerra Mundial, que foi o assassinato do Príncipe Ferdinando, etc. Tal. Então, eu tenho mais receio dessa parte do petróleo, é muito mais a ver com geopolítica do que você pode falar. Também, claro, tem a sua parte econômica. Por quê? No final das contas, a pandemia foi o quê? Foi um choque de demanda e oferta. Todo mundo em casa, demanda reprimida. Demanda reprimida bombou direto. A minha oferta continua normal. Eu não consigo atender essa demanda reprimida por tantas coisas. E outra, né? O Brasil não. O mundo entrou, muitos países, inclusive a China, entrou na pegada das mudanças climáticas. Olha, então vamos fechar várias mineradoras, 25, sei lá quantas, 15, 25 mineradoras de carvão na China. Sim, mas aí todo mundo é ESG quando não precisa de energia. Quando precisa de energia, o que o Xi Jinping fez? Abre essas mineradoras de carvão e vamos embora. Vamos embora porque o fertilizante está explodindo. E a mesma coisa, todo mundo falou, olha, vamos virar climate change, vamos fazer eólica, não vamos fazer nuclear, mas na hora que você precisa de petróleo, ou seja, você quer substituir, mas você não está pronto para substituir. E a demanda, como diz a molecada, bombou, né? Que nem eu, molecada, também. Vamos lá, William. O Dumas tocou num ponto que é super interessante, que eu acho que eu vou ganhar alguns haters aí se eu falar isso, mas é a realidade. Isso é normal. Isso é normal. A realidade é que, assim, toda essa discussão, esse tema, essa moda da Greta e ESG foi a melhor coisa para o petróleo. Foi a melhor coisa. Petróleo para energia nuclear.
que é limpa, mas também pode dar alguns problemas, né? Não é à toa que a gente vê o preço do urânio aí explodindo, né? Tem muita gente, muito investidor que vem aqui para a Evno exatamente querendo investir nas empresas de urânio, que são internacionais. A maior dela está lá no Cazaquistão, uma empresa estatal, um negócio muito doido. Mas por quê? Foi isso que o Dumas falou, assim, somos ESG, não vamos poluir mais. A própria British Petroleum, né, trocou o nome para BP, diz que até 2030 não vai mais tocar em petróleo. Várias empresas foram nisso, os acionistas cobrando, a Shell tomou vários processos lá na Holanda, exatamente por isso, para parar de emitir carbono, e por aí vai. Então, a Chevron aqui nos Estados Unidos, Chevron e Exxon aqui nos Estados Unidos, legal, o que esses caras fizeram? Beleza, então a gente não vai mais investir em petróleo. Ninguém quer mais petróleo no mundo, então a gente não vai mais investir em petróleo. Ponto. E aí cai exatamente naquilo que o Dumas falou. Você não tem investimento, a oferta fica limitada. Quando você vem um choque de voltar a ter uma demanda muito forte, o preço reflete isso, né? Então, o que a gente tem visto é essa pressão de preço e, obviamente, que gera todas as questões geopolíticas, porque petróleo é essencialmente geopolítico, você tem árabe, russo e todo mundo no meio, né? Junto a isso, a Venezuela colapsando, não consegue mais produzir tanto petróleo também. Então, assim, você gerou uma pressão de demanda por petróleo, porque o mundo, ele ainda, querendo ou não, goste ou não, a Greta ou quem quer que seja, o mundo ainda é movido por petróleo, carvão ainda é relevante para vários locais do mundo, e aí a gente acaba tendo essa pressão no petróleo. Por outro lado, assim, quando o petróleo sobe muito, você começa a incentivar o uso de energias renováveis. Foi assim que surgiu as energias renováveis, né? Porque o petróleo começou a ficar muito caro. Peraí, vamos estudar alguma outra coisa: energia do sol, energia do vento, energia da água, e assim vai. Então, assim, eu acho que o petróleo ele acaba ficando ali nesse range que é super confortável para a Arábia Saudita e Rússia, ou seja, não vai baixar muito mais de 60, porque você está tendo demanda, mas também se subir acima de $100 o petróleo, você começa a incentivar outras produções, outros tipos de geração de energia, então também é perigoso deixar subir muito o petróleo. Sob o ponto de vista geopolítico, cara, eu sempre lembro, eu estive na Rússia e estive na Ucrânia, também visitei lá, e, cara, a rixa é muito maior do que Brasil e Argentina, para a gente ter uma ideia, né? Mas é muito maior. A Argentina é só futebol, não pode brincar. Aqui é só futebol com o Brasil e Argentina. Exato. Lá, inclusive, assim, um dos maiores clássicos da União Soviética, né, era o Spartak Moscou e o Dinamo Kiev, né? Dava quebra-pau, assim, né? Quebrava tudo, assim, realmente. Assim, era o cara de Kiev, né, e Moscou, né? Então, assim, isso já existe, não é de agora, de muito tempo. A Rússia controla a Bielorrússia através de um ditador lá na Bielorrússia, né? Então, para eles é muito confortável, só que não conseguiu controlar a Ucrânia, né? Não conseguiu colocar um ditador aliado ao Putin para controlar a Ucrânia. Mas, querendo ou não, controla, né? Porque a Europa fica meio na mão, a Europa não consegue ajudar muito a Ucrânia, que fica pedindo ajuda da Europa, mas acaba sempre ficando, a realidade é que fica na mão da Rússia. Tanto é que a Ucrânia tem, assim, em termos de crescimento, moeda, até se assemelha ao Brasil, porque tem dificuldade de crescimento, tem uma moeda muito fraca, tem uma economia que acaba sempre ficando na dependência de Rússia e não pode brigar muito, né? Então, acho que a Rússia vai continuar jogando o tabuleiro dela, e até por isso, e a percepção que eu tive quando estava na Rússia, apesar da gente falar muito do Putin, como assim um déspota tá lá, mata o seu opositor? Na Rússia, cara, a percepção que eu tive é que muitas pessoas gostam e acham que, sim, esse país só funciona com um cara forte no comando, né? Caiu a União Soviética, a gente teve Boris Yeltsin, um beberrão, não deu certo, o Gorbachev não deu certo. Quando veio Putin, o negócio deu certo. O país ganhou identidade, o país voltou a crescer e tudo mais. Então ele é um cara bem aceito, por incrível que pareça, na Rússia, apesar, obviamente, de ter seus opositores. Agora uma pergunta olhando pela Europa. Eu que não entendo nada de gás, eu que não entendo nada do assunto, eu sei que tem um continente inteiro que depende de um país para sair do inverno vivo. Eu que não entendo nada, o mundo sabe que sem gás da Rússia, sei lá quantos % dos europeus morrem. Se eu que estou aqui a 5, 10 mil quilômetros sei disso, por que eles lá não tentam uma alternativa? Vai ser sempre essa eterna dependência da Rússia, ou isso interessa para alguns governos europeus devido a comércio exterior ou algo parecido? Vamos lá, William. Não, eu acho que existe sim essa interdependência, com certeza, né? Porque obviamente a Rússia também transaciona com o resto do mundo.
né? Você vai em Moscou, é uma das cidades que mais tem bilionários do mundo, então lá se vende muita Louis Vuitton, lá se vende muitos produtos de alto luxo francês, lá se vende Ferrari italiana, lá se vende, enfim, então você tem diversos produtos de consumo europeu que são vendidos para os russos. Então existe sim essa relação comercial. Os países vieram sim buscando uma diversificação de matriz energética, né? Mas ainda assim não conseguem não ser dependentes, né? O que eu estou querendo dizer? Assim, pega lá a Holanda, mesmo na Inglaterra, no Mar do Norte, na Dinamarca, você tem muita energia eólica, a Alemanha investiu muito em energias renováveis e tudo mais, mas você ainda não conseguiu ser totalmente independente, né? Então você ainda fica nessa dependência de gás russo, que é uma coisa antiga, que já veio melhorando, mas ainda existe, né? A própria França tem muita energia nuclear, que foi uma forma que eles acharam de gerar sua energia. Então, assim, pensa que a Europa inteira acaba dentro do Brasil, né? Então, as coisas são muito pequenas, é muito perto um do outro, né? E a economia é muito menos dinâmica do que a economia americana. Então, essas coisas levam tempo, né? Ainda que tenha havido avanços ao longo de anos, você ainda tem uma dependência muito grande, querendo ou não, de Rússia. Não sei se eu respondi também, mas... Respondeu, não, sim, fechou. Já estão começando a evoluir, mas não o suficiente para falar, Rússia, vamos conversar com outros níveis de conversa numa mesa. Mas tu vê que a Inglaterra, por exemplo, já é um caso à parte. Pô, sempre foram os ingleses lá, eu morei lá, e realmente os caras não são muito Europa, né? Tem uma outra cabeça, e buscaram ter sua independência, vem buscando ter sua independência e não ser tão dependente de Rússia, né? Fechou. Dumas? Eu concordo principalmente no aspecto de que você mudar a matriz energética, ela leva tempo. E outra, você leva tempo e no momento que você tem uma pandemia, falou, agora não dá tempo de você ficar tentando mudar a matriz energética com toda essa demanda que eu tenho de energia. Paciência, que nem eu falo. Quando você está tudo bem, todo mundo é SG. Quando eu preciso de ar-condicionado ou de um termostato, alguma coisa, eu falo, olha, deixa a bomba, o gás natural, deixa a pegada de carbono, depois a gente discute em algum World Economic Forum, o que seja. Mas veja o que está acontecendo no caso da China. Quer dizer, fechou as mineradoras, que eu falei, e mandou abrir tudo de novo. Só com o pau. Nessa hora, o que nós vamos fazer? Eu ouvi uma história, não sei, desculpa te interromper, Dumas. Desculpa te interromper, Dumas, mas até para te perguntar, não sei se você ouviu isso também, tem os Jogos Olímpicos de Beijing agora em fevereiro, né? E aí, basicamente, o que o chinês fez, assim, bom, assim, Beijing fica cinza, né? Não, Beijing não pode ficar cinza, a gente não pode ser cinza para o mundo, né? Então, desliga tudo, para tudo, né, para despoluir um pouco, para a gente conseguir fazer os Jogos Olímpicos sem parecer ser tão poluente, um país poluído, aí depois liga tudo de volta, né? Não sei se eu ouvi isso. Não, aí o complemento dele, Dumas, então quer dizer que a China pode ser ESG temporária? Aquele papo que ela estava vindo de ESG desde o meio do ano. Não, tinha um foco, acabou esse foco, vamos botar carvão a todo vapor? Olha, só porque o William falou isso daqui. Eu não ouvi isso daí, William. Eu vivi isso. Que legal. Nas Olimpíadas, quer dizer, não é legal, mas enfim. Não é legal. Eu morei na China há 4 anos. Então, eu morava em Xangai. Mas a gente ia para Beijing, porque tinha reunião. Então, vou pensar que 4 anos na China, eu acho que fui umas 30 vezes para Beijing. É perto, 2 horas e tal. Eu nunca vi a Lua em Beijing. Então, o negócio é muito poluído. Eu só vi a Lua uma vez, quando foi nos Jogos Olímpicos de 2008. Quando aconteceu exatamente isso que você está falando que vai acontecer. Agora, finalmente, eu estou vendo Beijing limpo. Desliga tudo, não só as termoelétricas, porque 45% é movido a carvão, mas também as obras de infraestrutura, que poluem muito. Então, para tudo, porque a gente quer se mostrar. Então, não é que eu ouvi alguém contar. Eu falei, cara, vocês precisam ver Beijing. E todo mundo que ia lá, ou seja, alguns amigos falavam, olha, já que você está aí, eu também vou. Você fala que é poluído, mas está tudo tão limpo. Eu falei, cara, você precisa vir aqui quando é inverno. É o fog? Não existe fog. Aqui é o smog. Fog você tem no Reino Unido. Aqui não tem fog. É smog que você está andando e não consegue ver o cara do outro lado da rua e as máscaras são absolutamente vendidas. Agora, o ESG da China foi muito mais porque Trump
deixou para trás a mudança climática. Então, olha, o Xi Jinping, na realidade, o chinês, na realidade, quando ele fala mudança climática, ele não está realmente preocupado com a mudança climática. Ele está preocupado com o PIB dele e com a permanência do Partido Comunista Chinês no poder. Então, você tem lençóis freáticos na China colapsando e províncias caindo. Então, ele falou, olha, mudança climática significa perdas de vida, significa tensão social, significa menor crescimento econômico. E, dado que os Estados Unidos estão falando, na época de Trump, não me interessa mudanças climáticas, olha o frio que está tendo, você está falando que vai vir calor, lembra aquelas coisas que o Trump falava? Xi Jinping falou, bom, se você não se importa de mudanças climáticas, eu me importo. Pegou, abraçou o aspecto de mudanças climáticas. Quando o Trump falava, não me importa a internacionalização, o multilateralismo comercial. Xi Jinping falou, eu me importo. Então, toda a bola que Trump deixava no chão, Xi Jinping e a Rússia pegava. E uma dessas foi o climate change, foram mudanças climáticas. Nessa pegada, o que o Xi Jinping fez? Bom, já que você não se importa, eu me importo, vou fechar várias mineradoras de carvão que tem por aí, só que agora, com esse choque de demanda, você precisa desesperadamente de carvão, justamente, olha como bate no Brasil, justamente para fazer herbicida e fertilizante. Por isso que o fertilizante explodiu de preço, fosfatado, nitrogenado, explodiu de preço, porque você não tem carvão e a gente importa de quem? Olha a ironia do destino. Quem são os maiores exportadores e, para nós, os maiores importadores? Nós importamos mais fertilizantes de quem? Da China, da Rússia e da Bielorrússia e do Canadá. Bom, mas as três, justamente as três, onde o Brasil não tem um bom relacionamento com a China, apesar de, você pode dizer que tem, não sei o que lá, mas, enfim, rolou algumas rusgas. Bielorrússia está sofrendo sanção dos Estados Unidos. Rússia, se invadir a Ucrânia, vai sofrer sanção dos Estados Unidos. Então, olha como fica a agricultura do Brasil. Então, eu estou com medo danado que o preço do fertilizante, como está subindo, a gente fala com muito agricultor, ele fala, cara, eu estou desesperado, porque a produtividade, apesar da gente saber que está chovendo, vai dar muito certo, mas eu estou querendo fazer a mesma coisa com menos fertilizante. Não tem fertilizante. Não tem fertilizante. Aí o William pode até me ajudar, com o furacão Aida que pegou lá, arrastou todas as barcaças de amônia. Ou seja, você não tem fertilizante no mundo. E aí o preço do alimento tende a subir cada vez mais. Já fui para outro lado, viu? Não, relaxa. Eu estou complementar o William. Não, é excelente aula, assim, mas eu assim, lembro que quando eu analisei há muito tempo atrás a Fosfert, né, eu aprendi que fertilizantes você usa nitrogênio, fósforo e potássio. E potássio é escasso no mundo, né? Por isso que a gente importa da Rússia, do Canadá e da Bielorrússia, por exemplo, que é onde tem potássio no mundo. Já começa daí. Então, e para te fazer as misturas, você precisa dos três. Então, potássio a gente não tem. Nitrogênio, a Vale até consegue, e Petro até consegue, mas é atrelado a preço de petróleo também, né? Então, só o fósforo ali que a gente consegue se resolver tem uma menor dependência, mas é isso que você falou, assim. Então, assim, nitrogênio atrelado a petróleo e o potássio, porque você tem reserva escassa no mundo, realmente a agricultura acaba tendo essa dificuldade, né? De preço de fertilizante explode, como é que você vai usar? Não consegue, né? Fechou. Isso além também, viu, Alexandre? O fato de que a China está consumindo mais alimento. Porque a China está mudando o modelo de crescimento econômico para deixar de ser investment oriented para ficar consumption oriented. Então, o salário do chinês está subindo, além da produtividade da mão de obra. E a urbanização do chinês, porque quando você nasce na zona rural, você é como se fosse uma casta. Agora, quem está na zona rural, desde a época de Mao Zedong, você não tem aqueles benefícios de assistência social, assistência médica. Então, como o Xi Jinping quer mudar o modelo econômico chinês, para ao invés de ser investment oriented, para ser mais voltado para consumo, ele está aumentando o salário do chinês além da produtividade e está aumentando a urbanização, que é o Hukou. Isso significa o quê? Chinês com mais poder aquisitivo. Chinês com mais poder aquisitivo consome o quê? Agronegócio. Por isso que a gente explode de vender soja, milho, a Argentina trigo, e aí some-se também que você teve o problema da febre suína.
Eles tiveram que dizimar 350 milhões de cabeças de porcos em 2019 e 2020. Estão recuperando, mas estavam desesperados atrás de proteína animal. E a proteína animal, que era do porco, obviamente o Partido Comunista Chinês acabou descobrindo que essa febre suína veio por porcaria, por sujeira. Por quê? Porque porco comia lavagem. Então o Partido Comunista Chinês soltou um decreto, alguma coisa, que proibia, ou melhor, pedia, né, de certa maneira, pedia que os produtores de porcos fizessem a produção de uma forma mais rebuscada, que não comesse mais lavagem. Ora, comesse ração. Ração vai o quê? Soja, milho e trigo. Por isso que, se a gente falar do agronegócio, eu estou muito bullish com o agronegócio no Brasil, tanto em termos de proteína animal, quanto em termos do agronegócio como um todo. E a falta de fertilizante, isso me leva a crer que a inflação de alimentos, que infelizmente afeta todo mundo, óbvio, né? Mas afeta o mais pobre, vai continuar. Então, a taxa de juros vai ter um belo trabalho aí para tentar controlar. Então, por exemplo, esse ano Natal, a gente vai falar, como é que vai estar o preço da carne? Cara, dia 31 de janeiro é feriado nacional na China. Então, eles vão e deixaram, caiu o embargo semana passada, caiu o embargo ontem, se eu não me engano, da China por causa da carne brasileira, por causa da vaca louca. Foi um caso atípico. Caiu o embargo porque o chinês não é bobo. O chinês sabe que, primeiro, é um caso atípico, segundo, está chegando o Ano Novo Chinês, 31 de janeiro. Eles não têm proteína animal suficiente para atender todo mundo, apesar de comprar um pouco dos Estados Unidos. Compra do Brasil. Quer dizer, olha o preço da carne para onde a gente achava que ia cair. Você tem um fator sazonal, que é férias, Ano Novo, etc. E um fator estrutural, que é aumento da capacidade produtiva, não, a capacidade aquisitiva, aquisitiva da população chinesa. Então, para mim, mudando tudo para falar de economia, eu estou muito bullish com o agronegócio no mundo como um todo. Falando agora especificamente de economia, o Banco Central Chinês, nos últimos relatórios, está dando meio a entender que vai fazer ao contrário do mundo. Ele vai começar com estímulos a partir da virada do ano. Aí aqui, com esse meu argumento, eu tenho outro argumento e vira uma pergunta. Então nós vamos ter a China com a possibilidade de aumentar estímulos em 22. Eleição presidencial, mega democrática, um candidato apenas, mas eleição presidencial na China. É aquele papo, quando nossos filhos forem estudar história, olha, no ano 2022, a China rapidamente se recuperou do Covid, o presidente foi reeleito. Então, de algum modo, eles vão tentar botar um PIB histórico. Como é que pode gerar, como isso pode ser bom para o Brasil? De algum modo, a gente vai ter que exportar mais, porque eles vão precisar de mais minério, vão precisar de mais comida, de mais tudo, e o quanto isso pode ser ruim para o Brasil? O quanto isso pode nos atrapalhar, do tipo, um deles é a inflação. De algum modo, a carne, veio da JBS vender aqui, vai vender para o chinês. Em vez da Vale mandar minério para algum lugar, vai desviar para a China. Então, o quanto isso pode ser bom ou pode ser ruim, e concorda ou não com essa minha teoria, por favor? Sim, esse negócio de eleição para presidente chinês é bobagem. O Xi Jinping já é e acabou. Tanto é que a gente nem está pensando na eleição de presidente chinês. Ele já foi reeleito agora no 14º plano quinquenal, tanto é que ele já mencionou Taiwan, então nem está nas nossas análises do presidente. É ele, pronto. Agora, em relação a o que será que vai impulsionar o PIB? Eu não acho que o PIB da China vai bombar demais. Tanto é que eu acho que vai ficar entre mais ou menos 5%. Por que isso daí? Porque a gente sabe que a economia você tem 3 motores: consumo, investimento e exportação líquida. Exportação líquida não é mais o core, o driver da China. É o investimento. Então, cada vez que a China ou o mundo sofreu uma crise, por exemplo, em 2008, o que Beijing falava? Beijing ligava para os Big Four, para o Agricultural Bank of China, para o Bank of China, para o China Construction Bank, Industrial Commercial Bank of China, e falava: só bota e empresta para empresas de real estate, olha a Evergrande aí, e infraestrutura, que a gente precisa compensar a queda no consumo e compensar uma eventual queda nas exportações líquidas. Por isso que você vê um monte de cidade fantasma. Por isso que você vê essas empresas como Evergrande, Shimao,
negócios aí se alavancando demais. Isso aconteceu também em 2020, quando você teve o outbreak do Covid. E o governo chinês falou, olha, vamos bombar de fazer o real estate. Só que, ao mesmo tempo que o governo chinês estimulou o real estate, em outubro de 2020, Xi Jinping, o Partido Comunista Chinês, estabeleceu os Three Red Lines. O que é o Three Red Lines? As empresas de infraestrutura e de construção não podem se alavancar, por exemplo, mais do que o PL, não pode ter uma margem EBITDA menor do que a despesa financeira, que é chamado os Three Red Lines. O que a Evergrande fez? Falou, olha, se eu tenho que me adequar a esses Three Red Lines, eu preciso fazer caixa. Na hora que eu preciso fazer caixa, o que eu tenho que fazer? Vou vender unidades. Na hora que você começa a vender unidade, o preço da casa cai. O preço da casa cai, você se alavanca mais ainda. E outra, olha o efeito da microeconomia. Na hora que o preço da casa cai, o que o chinês fala? Cara, eu não vou comprar agora porque o preço da casa está caindo. Bumba, Evergrande dá o calote. Agora fica a pergunta, eu não acho que a despeito desses benefícios, desses estímulos monetários, o Partido Comunista Chinês vai querer incentivar o real estate de novo. Falou, você acabou de inflar 2 vezes a bolha de real estate. Quer desinflar. E agora, em 2022, você vai querer inflar novamente? Não dá para você inflar essa bolha se você continuar pedindo que seja enforceable esses Three Red Lines de alavancagem. Então, o que eu acho? Que o minério de ferro, sim, nós vamos vender minério de ferro, mas não como nós vendemos em 2020. Eu não acho que... Tanto é que o minério de ferro já está numa... Caiu bastante, subiu tal, mas se você pegar nos últimos 24 meses, é o que mais apanhou. Então, eu estou muito mais bullish que nós vamos vender, talvez não em termos de volume ou de dinheiro. Não vamos vender minério de ferro como vendia. Não acho que minério de ferro volta para os, sei lá, acho que foi $120. Estou muito mais animado com a exportação de agronegócio e, de fato, isso beneficia minhas exportações, mas que nem você colocou. Mesmo que eu não venda para a China, que eu produza e faça aqui dentro, eu não vou cobrar o mesmo preço, ou melhor, como tem candidato a presidente falando, não, o petróleo você tem que cobrar o preço de extração. Não, eu vou cobrar o preço que o melhor eu posso ter, que o melhor eu posso ter lá fora. Então, mesmo que essas empresas que vocês citou, frigoríficas, forem vender aqui dentro, eles vão vender ao preço que eles teriam se vendesse lá fora. Porque o objetivo da empresa é o quê? Maximizar o lucro. Por exemplo, jogando a Petrobras. Todo mundo fala, a Petrobras tem que pagar, tem que cobrar o preço de extração, porque ela tem que maximizar, tem que atender a maioria da população. Sim, mas eu sou a maioria da população, eu sou o tesouro. Quando a Petrobras não maximiza o lucro, ela está prejudicando eu. Não sou nem minoritário, eu sou o tesouro. Então, ao fazer isso, manda menos dinheiro para o tesouro e acaba tributando mais. Então, não é função, já estou desviando da tua pergunta, não é função da empresa estatal fazer uma política social. A política social é do governo, não é da empresa estatal. Porque senão eu fui chamado a tirar o chapéu. E aí fica aquela coisa, a Petrobras é do povo. Sim, ela é minha. Então, eu queria que ela maximizasse o meu lucro. Já mudei um pouco do assunto, já vim para o Brasil. Desculpa. Não, eu só ia adicionar aqui que eu acho que a China ela controla muito bem esses indicadores econômicos, é aquilo que o Dumas comentou. Assim, o cara tem uma eleição, entre aspas, eleição, agora nesse ano, tem que entregar bons números e a China vai fazer isso, né? Assim, a China saiu muito rápido da Covid, acelerou muito rápido a produção, gerou aquela falta de commodity, o preço explode, exportou essa inflação para o mundo inteiro. E se você pegar um gráfico, tem um gráfico que é super interessante, que eu não tenho aqui à mão, mas que mostra exatamente isso, né? Dá incentivo monetário, o PIB volta a crescer, a atividade industrial volta a crescer e tudo mais, aí retira, contrai. E, cara, é cíclico. Então, eu acho que a gente só está entrando num ciclo aí de realmente China estimular um pouco o seu crescimento. Acho que isso sim tende a ser benéfico para o Brasil, né? No sentido de realmente a gente vai ser um exportador, a gente vai ter pelo menos nessa parcela do PIB, isso tende a ajudar, mas é bem verdade que na geopolítica o nosso atual presidente, né, não quis se alinhar muito ao chinês, pelo contrário, né, quis se
separar um pouco, isso atrapalha. E você tem um outro lado também, que é o lance da inflação, sim, que acaba sendo exportada para o mundo inteiro. Mas acho que já, que nem o Dumas já explicou muito bem, não vai ser só pela vertente do real estate, né? Você tem parte de consumo, você tem a parte de consumo agrícola. O chinês ele tem uma propensão a consumir menor, né, do que o brasileiro ou que o ocidental, então isso também é uma dificuldade, né? O próprio asiático, em geral, o japonês também tem isso, né? Você joga juro para baixo, não necessariamente o japonês vai consumir mais, vai ter 10, 20, 30 pares de tênis, né? Que nem aqui nos Estados Unidos o cara vai e compra mais um par de tênis, um para cada, sei lá, tipo de roupa que o cara usa. Não é muito o perfil do chinês, né? Então, assim, é um outro tipo de consumo, mas acho que, de novo, assim, a China é extremamente cíclica e ela controla, ela está realmente ali controlando muito bem, com a rédea muito na mão. Agora eu vou soltar um pouco e deixar um pouco crescer mesmo. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, que eu fiz de outro modo para outros que passaram. Como assim? Eu gravei já com o pessoal de educação. Aí eu perguntei para eles, olha, que ação brilha os seus olhos? Que ação eu não posso deixar de ter em 2022? Para vocês a pergunta vai ser o seguinte: imagina que eu tenho um ETF que represente um país. Então eu tenho um ETF que represente o Brasil, eu tenho um ETF que represente China, eu tenho um ETF que represente Estados Unidos. Que ETF eu não posso deixar de ter em 2022, William? Qual o país de bola da vez? Essa é boa pergunta, né? Mas eu acho assim, vai ser bem polêmico. Deixa eu te ajudar aqui. Esse ETF eu posso ter, é só equity? Eu posso ter um pouquinho... ETF país. Se você tivesse que olhar assim para um país, falar qual é o país de bola da vez de 2022, entendeu? Que a gente tem que olhar com muito carinho, porque vai crescer, vai ser uma coisa legal, vai ajudar o mundo. William, deixa eu te ajudar. Ninguém tá mandando a gente comprar nada, que eu não sei se já tá no preço. Não, ninguém CNPI, não é uma indicação, nada disso. É só para às vezes a gente pode falar debater Estados Unidos, mas já subiu demais. William, já fiz o disclaimer, manda bala. Não, legal. Não, assim, eu acho assim, chamou a atenção não só de minha atenção, mas chamou a atenção do mundo inteiro. Tudo isso que aconteceu na China e o valuation hoje de diversas empresas da China, né? Então, assim, de bolsa chinesa mesmo, né? Tudo bem, você poderia ir para, eventualmente, ETF de título público, ou de bonds, ou tudo mais, mas, assim, eu acho que teve quando você pega valuation relativo de diversas empresas, especialmente de tecnologia, pega a Bolsa de Hong Kong hoje já negocia praticamente o valor de patrimônio as empresas, né? A Bolsa Brasileira também tem muitas métricas que mostram que a Bolsa Brasileira está barata, enfim, mas você tem uma eleição, você tem alguns desafios aí, não vai crescer, ou talvez cresça pouco, enfim, em compensação a gente está falando aqui que China vai crescer, está voltando a incentivar, e ainda assim você pega empresas de tecnologia que caíram 60%, 70% na China. Cara, tem que ter muito estômago, obviamente, porque China é um grande ponto de interrogação, a gente nunca sabe o que vem de lá, né? Com algumas canetadas ou com alguns comentários, o cara basicamente destruiu o mercado de educação do país, né? Assim, em termos de as empresas de educação acabaram praticamente na bolsa, caíram 90%. A Uber chinesa está saindo da bolsa, né? Entrou na bolsa, já está saindo, a Didi, e por aí vai. Mas ainda, a despeito de todos esses riscos, assim, eu entendo que você tem diversas empresas ali de tecnologia que hoje negociam a múltiplos ou a valores, enfim, que são muito descontados na China, especialmente porque a gente coloca que, assim, essas empresas ainda estão crescendo e os números de China são bizarros, né? Você pega a Pinduoduo lá, que é uma empresa, uma mistura de Pinterest com Groupon, com Alibaba, com um monte de coisa. A empresa tem 800 milhões de clientes. É um negócio surreal, assim. A Alibaba mesmo tem 900 milhões de clientes na China, tem mais 200 e poucos milhões de clientes fora da China. Então é um negócio surreal. Os números são muito estratosféricos, assim, né? Muitas dessas empresas têm mais clientes do que uma Amazon, por exemplo. Algumas delas têm mais tanto cliente quanto uma Amazon, mas valem menos de um terço do que vale uma Amazon, por exemplo. Então, assim, acho que China chama atenção. E apesar dos pesares, né, eu falo que a economia americana, o capitalismo é que ela, goste ou não, né, o que acaba gerando o capitalismo é aquela ideia do winner takes all, né? E os Estados Unidos acabam sempre sendo o hub de atração de investidores globais, porque tem diversos tipos de empresa.
tecnologia, agricultura, biotech, cybersecurity, por aí vai. Então sempre tem alternativa nos Estados Unidos de investimento internacional, assim, para você alocar alguma coisa em alguns segmentos específicos de Estados Unidos. Pega o setor de telefonia, esse ano, por exemplo, nem foi bem. A gente está falando que está batendo máximas no S&P, mas as 3 empresas principais de telefonias caíram nesse ano. O setor de biotech arrefeceu depois da forte alta de 2020, né? Então 2021 não foi um ano tão bom para as empresas de biotech. Então nos Estados Unidos, acho que pontualmente, setorialmente, você consegue achar também, você sempre consegue achar boas coisas para investir. E me chama a atenção realmente muito tudo isso que aconteceu em relação à China, e se a China volta a crescer com esses estímulos, sem talvez o governo meter tanto o dedo, né, no dia a dia da economia, que se justificou até por uma questão de eleição, né, a tal da eleição, né, uma resposta do Xi Jinping à população, dizer que não está controlando, que educação não é um negócio, por exemplo, ou privacidade na informação, no acesso à informação das pessoas, então ter mais cuidado com as empresas de tecnologia. Então é uma resposta a algumas partes da sociedade chinesa que também requerem isso, né? Saber, não, peraí, a gente está na mão dessa empresa? Não, o governo está olhando acima disso e está, entre aspas, protegendo, né? Fechou. Dumas? Primeiro, eu concordo totalmente com os Estados Unidos. Questão de ver se nós vamos para grow value, ou seja, se as FANGs, Facebook, Amazon, Netflix, Google, etc., já estão no preço ou não, aí a gente não sabe. Agora, a China eu só colocaria algum ponto aí. Precisa tomar cuidado quando a gente fala China, se nós estamos falando de Shanghai, Shenzhen ou Hong Kong. A bolsa de Xangai e Shenzhen é completamente manipulada. Você está cheio de insider information. Então, não, eu quero uma bolsa livre e tal, a gente pode pensar Hong Kong. Claro, as empresas que são listadas em Xangai geralmente são listadas em Hong Kong. Então, por exemplo, nós estamos falando agora das empresas de educação. Existe um porquê do Xi Jinping ter investido nas empresas de tutorial, que eles falam. Por quê? Porque a China, quer queira, quer não, ela está envelhecendo. Então, desde Deng Xiaoping, você tinha a política do filho único. Não é que você vai ter o segundo filho, você mata, não. Você não vai ter os benefícios, etc. Aí, em 2016, permitiram você ter o segundo filho. No ano passado, permitiram você ter o terceiro filho, acho que foi esse ano. Só que o casal chinês não está querendo fazer o segundo filho porque está muito caro para eles criar o segundo filho, principalmente com essas tutorial. Então, o que o governo chinês falou? Bom, então vamos tirar que essas empresas não podem ter lucro, tem que ter lucro zero, e aí todo mundo começa, eventualmente, a planejar o segundo ou terceiro filho, porque para criar essa turma vai ser mais barato. Só que acontece, se você não tiver lucro, quem vai querer trabalhar? Então você vai ter provavelmente um shadow education. Então precisa tomar cuidado que o governo pode intervir. Agora, eu concordo com a Alibaba, ela apanhou demais. Mas por que eles fizeram essa intervenção? Primeiro que o Jack Ma queria ser um rockstar e falou mal do governo chinês. Botaram ele no cantinho do pensamento por 3 semanas, do tipo, olha o que você falou, nós vamos aparecer com você por 3 semanas e não apareça por algum tempo. E outra, nós estamos vivendo agora o começo de uma nova Guerra Fria. O que é isso? O chinês, o Partido Comunista Chinês, pelo menos é o que a gente consegue avaliar, ele acha que ter muito capital e muita cabeça, muito cérebro em internet consumer, que nem Alibaba, ByteDance, que tem o TikTok, Tencent, Baidu, Didi, ele acha que é desnecessário. Ele prefere que o capital vá muito mais para a inteligência artificial, principalmente na ZTE e na Huawei. Veja como o governo não fez a intervenção na ZTE e na Huawei. Aí você fala, mas qual é a pegada? Não estou entendendo. Ele acha que é um desperdício de capital ir para essas empresas. Não é questão se a gente concorda ou não concorda. Mas eu vi uma frase que eu achei interessante. Imagina Eisenhower, no meio do projeto Manhattan, colocar as melhores cabeças dos Estados Unidos e do mundo e a maior parte do capital na Kellogg's. Você fala, não, porra, nós vamos ter que botar no projeto Manhattan. Então, o que eles estão pensando, ninguém está falando que teremos uma guerra quente, mas ele quer muito mais ganhar a guerra do cyber attack e cyber technology, muito mais corrente nos Estados Unidos. Essa vai ser a corrida, verdadeiramente, da briga entre Estados Unidos e China. O cyber technology,
que vai ser diferente. Então, por isso que ele falou, para de botar dinheiro em TikTok. Não é essa a pegada. A pegada é tecnologia artificial, inteligência artificial para a gente ganhar a corrida, entre aspas, armamentista com os Estados Unidos. Então, é esse que o chinês quer. Só que nessa brincadeira, você vê que empresas como o William acabou de falar, a Alibaba despenca, porra. Não é possível que ela está valendo isso como múltiplo. De novo, ninguém está falando para comprar nada. Mas essas empresas de tecnologia apanharam demais. Mas, de novo, estômago de avestruz. Porque qualquer dia ele entra e faz isso. Mas é aquela coisa, se você não quer risco, compre o US Government Bonds. Se você quiser risco, ou seja, risco-retorno, né? Qualquer Markowitz vai mostrar isso daí. Acho isso. Povo, já estamos... O Alexandre gostou de Markowitz, né, Alexandre? Agora estou na minha área. Povo, já estamos com 1 hora de bate-papo. Porra, voou já. Começou há 1 segundo e já tem 1 hora. Primeiro, eu quero agradecer a vocês por terem aceito o convite. Pô, muito obrigado. E agora eu quero fazer 3 perguntas que eu fiz para todo mundo que passou aqui. Então, independente se falou de saúde, se falou de macro, se falou de China, se falou de Porto Alegre, e o que falou, eu fiz a mesma pergunta. E, William, vou começar por você. Que livro eu não posso deixar de ler em 2022? Eu vou sugerir o meu. Não, brincadeira. Eu tenho que escrever um para daí nessa hora fica mais fácil, né? Fazer o meu livro. Não, mas cara, eu gosto, gostei muito eu gosto muito da filosofia de investimentos em mais value investing, né? E bebi nas fontes dos tradicionais, o investidor inteligente, o Warren Buffett e tudo mais. Mas eu sou muito fã de um cara chamado Peter Lynch, e aí é sempre possível você achar diversos ativos esquecidos, né? Muita gente só se fala metaverso agora, né? Muita só se fala de tecnologia mais high-tech, e eu sempre falo aqui para os clientes da Avenue que, cara, tem empresa que paga dividendo há 60 anos, tem empresa que já passou cenário de inflação alta, baixa e tudo mais, juro alto, baixo, presidente, isso, aquilo. Então, é legal buscar e achar essas empresas que às vezes não vão render 100% no ano, mas vão render 20%, 30%, e de forma sustentada, ou 10, 15, 20, 30, de forma sustentada, que quando você faz o compounding disso, gera um baita retorno de longo prazo, né? Então, eu sou muito fã do One Up on Wall Street, que eu acho que no Brasil foi traduzido como o jeito Peter Lynch de investir, se não me falha a memória. Fechou. Dumas? Bom, eu acabei de pegar aqui, eu já li e tal, mas como o título é grande, você chega numa idade que você não decora o título tão grande. O primeiro livro que eu sugeriria era do Pastore. Erros do passado, soluções para o futuro. A herança das políticas econômicas brasileiras do século XX. Eu acho que ele mostra todos os nossos erros e como nós estamos cometendo o erro novamente. E aí, como saiu o livro esse ano, e o assunto está quente, nós comentamos tudo disso daqui agora, eu, de certa maneira, modéstia para sugeriria o meu, que é justamente essa briga que está ocorrendo. O livro chama China versus Estados Unidos. E como a geopolítica mudou, etc. Eu acho que está mostrando bem como é que, no tabuleiro, e qual é o impacto dessa geopolítica, dessa mudança na geopolítica na economia. Então, acho Fechou. que esses 2 livros eu acho bacana. Do mais, se você pudesse conversar com uma pessoa no mundo que ainda esteja viva e que você nunca tenha conversado, quem seria e por quê? Olha, eu gostaria muito de conversar com o Paul Krugman. Por quê? Economista. Para mim, ele, junto com Nouriel Roubini, são 2 economistas que a gente chama o state of the art em relação às crises. Eles conseguem, ele tem o dedo no pulso mesmo de todos os países do mundo, entende mostrar qual é a idiosincrasia de cada um e com ele você toma a melhor decisão do teu plano de negócio, do teu plano de investimento. Então, se eu pudesse conversar com essas 2 pessoas, Nouriel Roubini e Paul Krugman, para mim seria Excelente. Perfeito. Fechou. William? Cara, da minha parte é fácil, né? Enquanto tá vivo, ainda no sonho, um dia, quem sabe, né? O oráculo de Omaha, né? O Warren Buffett, cara, um cara que assim, ensinou muito,
tudo que eu sei de mercado, tu acaba bebendo muito daquilo que ele ensinou, não necessariamente colocar em prática exatamente do jeito dele, enfim, ele tem o seu jeito, mas é um cara que sou fã, enfim, já assisti documentário dele como pessoa e como profissional, então acho que é um cara que conhece a economia americana como ninguém, né? Então, assim, seria muito legal poder conversar com ele. Fechado. A última pergunta para os dois. William, eu e o Dumas damos aula para gente de 18 anos de idade a 50 anos de idade. Nós já trabalhamos juntos no IBMEC. Imagina que você vai dar uma palestra para minha turma de 18 anos de idade. Só tem alunos com 18, 17. Qual é a principal dica de vida que você daria para eles? Cara, uma das coisas mais difíceis que até hoje eu tento fazer, até no exercício, né? Eu tô brincando que todo dia eu posto no meu Instagram, que é só para marcar lá e para mostrar que eu estou fazendo e que é o lance da consistência, né? Você conseguir fazer uma coisa, aquela história da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso serve para muita coisa na vida, cara. Consistência, cara, é a coisa mais difícil que tem. Investimento, você sempre aportar, tá sempre investido ali, e ao longo de, não de um mês, mas ao longo de 20 anos, você vai ver resultado. Eu brinco até para casamento, né, cara? Todo dia você tem que estar ali regando a planta ali do casamento, todo dia que você tem que estar ali, ou com paciência, ou com amor, enfim. Então a questão da consistência, cara, é um negócio extremamente útil e que faz total diferença para diversas áreas da nossa vida, né? Nem fluxo de caixa, né? Casamento é que nem fluxo de caixa. Tem uma coisinha que te enche o saco no casamento, cara, num relacionamento, pensa que isso vai te encher o saco durante 20, 30 anos e traz isso a valor presente para ver se vale a pena você casar com essa pessoa, né? A ideia do fluxo de caixa, ela serve para várias coisas, cara, que é isso, quando você joga na perpetuidade, isso, cara, vai ficar para sempre isso, essa encheção de saco. Então, é isso mesmo. Então, esse lance da consistência, de um pouquinho todo dia para o investimento, para a vida, cara, eu acho que é fundamental. Ô, William, só para complementar rapidinho, Dumas, eu fiz essa mesma pergunta para uma pessoa e ele falou, só case uma vez. Não. Só case uma vez, porque é caro casar a segunda e a terceira. Eu nem vou falar de casamento, Deus me livre. Para mim, olha, o fluxo de caixa está ótimo, que Deus me ajude e perpetue. Vamos, Dumas, o que você falaria para sua sala aí no INSPER? Que hora a dica de vida que você daria para eles aí em sala? Olha, eu sempre ouço uma coisa, disciplina e foco. A gente fala isso é bobagem, mas você ter disciplina. E outra, uma coisa que eu sempre falo também. Aproveite a sua juventude e estude cada vez mais. Porque eu deixei muita coisa para trás. É óbvio que nessa idade, com 18 anos, a testosterona está bombando, etc. O professor, é que hoje em dia, os professores eles têm vontade de explicar. Na minha época não tinha. Então, vamos sorver toda essa possibilidade que o professor tem de querer te ensinar. Porque depois vai ficar cada vez mais difícil. Vai ficar cada vez mais difícil. Então, eu acho que disciplina, foco e sorver o que tudo que a vida está te ensinando agora, eu acho que é a melhor coisa. Eu sempre falo para os alunos isso. Gente, vocês não estão aproveitando. Vocês não estão aproveitando. E vocês vão fazer uma pergunta no meio do trabalho, você vai ser mandado embora se você fizer uma pergunta estúpida assim. Você vai se queimar. Então eu falo sempre para eles, é melhor vocês se queimarem comigo do que se queimar num banco de investimento. Num banco de investimento você vai ser alvo de bullying. Então deixa eu te ajudar. Então tem professor que, poxa, mas você não ganha dinheiro. Não, óbvio que a gente ganha dinheiro. Mas para dar aula para MBA, para faculdade, assim, de primeira linha, o cara tem que gostar. O cara tem que gostar. E essas faculdades aí, você não tem só acadêmico, você tem cara de mercado. Que nem, olha, nós somos de mercado, então é bacana você passar isso. Tipo, mas professora, você estudou? Sim, e vivi. Trabalhei nessa crise. Estava na crise do México, estava na crise do Brasil. Então aconteceu isso, então não bobei. Aí o cara vai, pega, olha a disciplina, olha o foco. Começa a olhar o celular e fala, gente, não dá. Então não é fácil o professor competir com o WhatsApp, viu? Eu sempre falo, ou eu ou o WhatsApp fora. Para você ser tão velho, eu entrei no mercado em 93, eu peguei a crise do México. Foi a única vez que eu vi o Banco Central fazer 36 leilões de câmbio num só dia. 7,5 bi ele num só dia, 36 leilões de câmbio. Depois veio a banda... Março de 94.
Depois foi a banda diagonal exógena. Aí já foi em 99. Aí antes no caminho teve Ásia e Rússia, né? Teve. Então, Bom, a gente não sabia que leilão de câmbio tava rolando. Se era o 10º, ou se já tava no 8º ainda, ou se era o 19º já, entendeu? E eu lembro disso daí, sabe por quê? Porque a banda era de 0,83, olha como a gente lembra, era de 0,86 com 0,90, só que a Selic, ela não permitia toda essa desvalorização. Se eu não me engano, hein, foi o Pércio Arida que colocou uma banda de 0,86 com 0,90, só que a Selic, de acordo com a paridade de juros, não dava essa depreciação até 0,85. Aí dava 0,65. Algo próximo de 0,65, 0,68. Era o mercado futuro mais renda fixa que existia. Você sabia a Petax quase do final do mês, mano. E só tinha então, três dígitos, não tinha o quarto dígito do câmbio. Isso. Era 3, aí depois o Banco Central que passou a botar 4. Daqui a pouco faz 5, só pra você ficar gritando que nem doido. Lá fora você já acha 6, né? Aí fora você já acha 6, então eu não duvido. Dupla, poxa, muito obrigado, de verdade. Agora sim acabamos o papo, 1h10. Eu acho que foi a maior live de todas. A anterior tinha sido 1h03. E eu te digo que tem mais 1 hora de papo aqui. Sem, putz, ainda tinha dúvida para falar de Europa, dívida americana, mas senão ia virar festa rave. Essa live aqui não ia acabar nunca. Então, Dupla, muito, muito obrigado. E até uma próxima aí, se Deus quiser. Agradeço demais a oportunidade. Forte abraço, gente. Valeu, obrigado, gente. Esse foi o Cenários 2022 que nós conversamos com Roberto Dumas e William Castro sobre o mercado internacional. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo Cenários.